Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 29 de outubro, e nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 22, 34 a 40, onde Jesus será abordado pelo mestre da lei e onde vai perguntar a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, o que nós observamos aqui neste santo evangelho de hoje, onde Mateus destaca uma controvérsia entre Jesus, o mestre da lei, inserida, portanto, em um áspero confronto entre Cristo ainda e os seus adversários. Então, depois dos saduceus, como nós vimos inclusive domingo passado, são os fariseus que entram em campo e agora mandam um perito em lei para abordar a Jesus. O problema levantado era clássico no ambiente judaico. Tratava-se, portanto, de discernir entre os numerosos mandamentos o que exprimisse, então, melhor o âmago mais profundo e fosse, assim, uma espécie de essência de todos os mandamentos. Era uma questão muito complexa esta, já presente no mundo judaico. Então, a questão ela tinha origens muito remotas, ligadas à própria natureza da aliança entre Deus e o seu povo, né? Não terás outro Deus diante de mim, como exige o livro do Êxodo 23. E depois, segundo as situações concretas do povo, esta ou aquela exigência elevava-se sempre à categoria de um primeiro mandamento, como aparece no próprio livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 7. Então, na sua resposta, observamos que Cristo ele elenca não um apenas, mas 2 mandamentos presentes na lei mosaica. Um, do Deuteronômio 6:5, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e depois o outro, Levítico 19:18, onde também há uma exigência do amor ao próximo como a nós mesmos. Então, em concreto, ele quer afirmar que há uma equiparação prática entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, os 2 mandamentos, é importante aqui destacar no Evangelho de Mateus, eles estão implicitamente situados no mesmo pedestal, no mesmo patamar. Então, Mateus considera o mandamento do amor ao próximo, citado em segundo lugar, de igual importância em relação ao amor a Deus. Mas Jesus não está interessado também em equiparar os 2 mandamentos, mas em colocá-los em relação com toda a revelação bíblica da vontade de Deus, ou seja, aquilo que foi revelado pela lei e os profetas. Então, em Mateus é importante essa continuidade de Jesus em relação à tradição do Antigo Testamento. Por isso, ele concluiu com essa afirmação: destes 2 mandamentos dependem toda a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Então, para Mateus, Jesus é o revelador definitivo e perfeito da vontade do Pai. Então, Cristo veio como porta-voz autorizado da palavra definitiva de Deus aos homens. E esta, portanto, palavra gira em torno desse eixo central, constituído pelo amor total a Deus e por um amor ao próximo, cuja medida seja o amor a nós mesmos, né? Seria como pudéssemos falar: nós que falamos amamos a Deus que não vemos, temos que, portanto, amar os nossos irmãos que vemos. Como podemos amar a Deus que não vemos se não amamos o irmão que vemos, né? Então aí sabemos que o confronto se dá com um judaísmo ainda dominado, né, por mestres da lei e fariseus. Estamos observando esses domingos essas várias contendas de Jesus com essas autoridades político-religiosas da sua época, né? Para eles, todos os mandamentos tinham a mesma importância. De fato, a sua atenção não se dirigia tanto para os conteúdos da lei, quanto para a sua característica formal de imposição. Então, se quisermos então resumir esse tema central, podíamos então dizer que haveria um princípio, né, da lei pela lei, aí enraizado nessas forças tradicionais da época de Jesus. Então, a comunidade cristã de Mateus vivia um pouco dessa polêmica também, e Mateus procura trazer assim uma resposta que pudesse dosar ou trazer também o equilíbrio, né? Também a sua igreja ela tinha necessidade de ser guiada para uma autêntica interpretação da vida cristã,
Não teorizar simplesmente um amor a Deus e também não simplesmente se voltar para o próximo sem se voltar para Deus, né? Então, Cristo, ele chama para um confronto, não com numerosas prescrições normais de proibições e preceitos, né? Ou quantos números, quantos mandamentos tem. A comunidade, ela é interpelada pelo seu Senhor a verificar a própria opção fundamental de amor a Deus e ao próximo. Então, isso é uma opção fundamental na vida do cristão. Então, Mateus procura interpelar a comunidade nesse propósito. Esse equilíbrio é para nós esse eixo da existência cristã. Mateus traz esse eixo equilibrado, central na nossa própria vida, no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, para nós concluirmos, podemos dizer que no centro da liturgia deste domingo está, como vocês viram, o tema do amor a Deus e o amor ao próximo, né? Definido por Jesus como sendo o maior mandamento da lei e, ao mesmo tempo, o coração de toda a Sagrada Escritura, como já destaquei anteriormente. É isso o que afirma o Evangelho, no qual Jesus responde a esse questionamento dos fariseus, mostrando não apenas o primado do amor sobre todos os demais mandamentos, mas também afirmando que o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. Então, sem dúvida, essa é uma das novidades da mensagem de Jesus, constituído o centro da experiência de vida cristã, Jesus condensar, equilibrar, né, esses mandamentos todos em um só, na verdade, né? Então, o mandamento por excelência, lembremos-nos disso, é o amor. E este só é concreto quando ele é destinado simultaneamente a Deus e ao próximo. Não podemos separar uma coisa de outra, senão vamos fracionar o sentido da revelação de Cristo que nos é dado no Evangelho de hoje. Então, a novidade do seu ensinamento está exatamente nisso, né? Dosar esses dois aspectos, o amor a Deus, o amor ao próximo. A propósito, é do equilíbrio dessas duas dimensões do amor que depende o sentido global das Escrituras Sagradas, como nós falamos, ou seja, a lei e os profetas já mencionados, né? O amor não é apenas a síntese ou o resumo das Escrituras, mas a sua própria interpretação. Quando Jesus dá essa máxima, né, o amor a Deus e o amor ao próximo, ele está exatamente nos ajudando a encarnar a palavra de Deus e o sentido de todos os mandamentos. Então, que possamos, inspirados, né, nessa palavra de Deus de hoje, né, nós que estamos encerrando também esse nosso mês missionário, viver essa dimensão do amor, manifestando a todas as pessoas sem distinção, deste amor, como diz o Papa Francisco na Bula da Misericórdia, ninguém esteja excluído. Então, o amor que nós temos, que é de Deus, reside em nós, ele é um amor oblativo, não pode ser retido em nós. Ele deve ser doado ao próximo, sobretudo aqueles mais próximos e mais necessitados. Então, que a medida do amor para nós seja um amor sem medida para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.